vamos, irmãos queridos, cantar o hino 447 do Inário para o Culto Cristão. Enquanto o fazemos, todos os irmãos que vieram à igreja na expectativa de orarmos em seu favor, podem se colocar aqui à frente, além dos nomes que nós vamos citar, que precisam das nossas orações. Mas antes, eu quero agradecer as orações da igreja, o carinho da igreja e o apoio do pastor Frederico, pastor Alberto Stassen, pastor Belize, pastor Marcos, pastor Heraldo, que na ausência do pastor, naturalmente, cooperaram junto com os diáconos, a liderança da igreja, para que os trabalhos de Deus continuassem com absoluto sucesso. Tem muitas informações a respeito do trabalho das igrejas, na ausência do pastor, e eu não posso deixar de manifestar a minha gratidão pelas orações, pelo apoio, nesses 2 domingos que o pastor passou fora da igreja. Vamos então cantar o hino 447, mas eu sei em quem tenho crido. Os irmãos podem se colocar à frente para orarmos em seu favor. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, mas queremos acrescentar ao nome dos irmãos que aqui se encontram, pessoas que pedem as orações diretamente se dirigindo à igreja. Irmão Isair Marciano, esposo da irmã Marcília, ele está passando mal, foi internado esta semana e precisa muito das orações da igreja. Vamos orar por esse querido irmão. Também a irmã Cremilda Loubach, ela está internada no Hospital Terezinha de Jesus, e Creuza Loubach, ambas parentes da irmã Algeri. Também um pedido para Cristiane Soares, ela é prima do irmão Marcelo e precisa das orações da igreja. Há alguns pedidos de agradecimento da Ingrid Cruz Cavalcante e Marcelino, que lhe recebeu alta do hospital e se recupera em casa. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai dos céus, nós estamos vivendo um momento de tanta alegria,
quando sentimos a Tua presença conosco na introdução deste culto que é a Ti oferecido. Somente, ó Deus, Tu mereces a nossa adoração, porque o Teu nome é glorioso, porque Tu és santo, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós confiamos em Ti e nas promessas da Tua palavra. E porque confiamos, ó Deus, nós encomendamos aos Teus cuidados esses irmãos queridos que estão aqui à frente, porque tem uma razão para estar, e a razão é para que a igreja interceda em seu favor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que Tu atendas a todas as petições que chegarem ao Teu trono de graça em favor desses Teus servos, mas que Tu atendas, ó Deus, segundo a Tua vontade, não segundo a nossa vontade. Que mesmo em meio às circunstâncias adversas, ó Deus, em meio aos sofrimentos, às preocupações, às interrogações, ó Deus, que mesmo assim o Teu nome seja glorificado, que os Teus servos estejam preparados para receber a Tua resposta, no momento em que Tu queiras responder e como Tu queiras responder também. Que em qualquer circunstância, ó Deus, Teus servos estejam felizes, alegres espiritualmente, recebendo a atuação poderosa do Teu Espírito sobre as suas vidas. Também nós entregamos aos Teus cuidados, ao chegar ao conhecimento da igreja, de Cristiane, do irmão Isaías Marciano, da irmã Milda, da irmã Creuza, irmãos queridos, ó Deus, pedem que oremos em seu favor. Também te pedimos que abençoes a Ingrid e ao irmão Marcelino, que estão te agradecendo, ó Deus, porque Tu atendestes às suas e às nossas petições. Querido Deus, apropria-te de todas as partes deste culto. Não permita, Senhor Deus, que transite em nossa mente qualquer pensamento e que se abrigue em nosso coração qualquer sentimento que possa entristecer o Teu Espírito ou dificultar as manifestações do Teu poder e da Tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pela liderança do pastor Frederico, do pastor Alberto Stassen, do pastor Belise, do pastor Marcos, do pastor Heraldo, colegas queridos, ó Deus, que cuidaram da Tua igreja, sob a orientação do pastor Frederico, nesse período de ausência do Teu servo. Que a igreja continue animada, Deus, feliz, crescendo, realizando o ministério para o qual Tu plantaste nesta cidade. Sustenta-nos, querido Deus, com a Tua graça. Nós oramos humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, amados irmãos? Vamos ouvir o quarteto, o grupo IFEM estará cantando nesse momento. Depois nós vamos ouvir uma palavra de orientação à igreja, procedente do pastor Belise e da irmã Ana Francisca, e depois da irmã Rosane. Zeca, por enquanto cantamos só, depois da outra oportunidade. Só Deus, um só Senhor, digno de toda honra e louvor.
mais calor do que o sol ou fogo. Quando Ele quer, tudo Ele faz. Só o Senhor é capaz. Onde é deserto, Ele é a água. Ele é tudo, se não há nada. Ele é a chuva que faz viver o rio lindo. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é a cura para as feridas. O que preciso para ser feliz. O seu amor tem mais calor do que o sol ou fogo ardente. Quando Ele quer, tudo Ele faz. Só o Senhor é capaz. Onde é deserto, Ele é a água. Ele é tudo, se não há nada. Ele é a chuva que faz viver o rio lindo. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é a cura para as feridas. O que preciso para ser feliz. Onde é deserto, Ele é a água. Ele é tudo, se não há nada. Ele é a chuva que faz viver o rio lindo. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é a cura para as feridas. O que preciso para ser feliz. O que preciso para ser feliz. Vamos convidar o pastor Belize, também venha logo à frente também, irmã Rosane, falará sobre os adolescentes, a irmã Ana Francisca. 3 palavras de orientação para a igreja, dirigida por esses ilustres irmãos. Irmãos, nós queremos convidar a todos os homens da igreja para próximo sábado, em primeiro lugar, 7 horas da manhã, o nosso culto de orações. É da igreja, mas no sábado a responsabilidade está com os irmãos. Então, próximo sábado, 8 horas, logo a seguir, nós temos a reunião da Sociedade Masculina Missionária. Provavelmente nós vamos ter uma mensagem especial gravada para nós ouvirmos. E haverá também a eleição da nova diretoria. À tarde, às 14h30, nós sairemos daqui para aquela praça onde tem o Banco do Brasil e o Bradesco, para fazer a distribuição de literatura, de folhetos evangelísticos. Nós não vamos ter o culto ao ar livre no próximo sábado, porque no dia 12 de dezembro haverá lá na praça da prefeitura um culto especial, agradecendo a Deus pelo dia da Bíblia que a nossa igreja estará promovendo junto com os homens. Então, o nosso convite, sábado agora, os nossos trabalhos, e também já para o dia 12 de dezembro, à tarde, lá na praça da prefeitura. Gente, depois de 3 meses, a gente voltar aqui a esse microfone é meio assustador, pastor. Nós queremos convidar
aos nossos adolescentes, aos pais que têm filhos adolescentes, que não estão aqui na nossa igreja, mas que tragam para a nossa vigília e para a nossa união. Nossa vigília vai ser no dia 4, vai começar às 11 horas da noite e vai terminar no dia 5, 7 horas da manhã. Peço que todos os adolescentes venham, porque vai ser muito legal. E a nossa união dos adolescentes é todo domingo às 5h30. Peço para que todos os adolescentes venham, porque também é muito abençoador. Agora a irmã Francisca. Está parecida. A Francisca pediu para eu. E nós vamos começar com um convite muito especial no Hall de Bebês, a confraternização, dia 5 de dezembro, às 15 horas. E formatura também, passando os bebês para amiguinhos de missões. Todo papai e mamãe que tem criança pequenininho, na fase de 0 até 4 anos, traz seu filhinho. E você, mamãe, que esse filhinho já completou 5 aninhos, venha, porque vai ter a formatura também da sua criança. E hoje nós teremos a Assembleia Mensal de MCA, hoje às 16h45, irmãs, na nossa salinha aqui embaixo. Também teremos hoje almoço missionário para a MCA, com churrasco. E amanhã, segunda-feira, Dia Batista de Oração Mundial. Nós teremos, vai começar às 9 horas da manhã, com um café sensacional. Você não pode pensar. Toda a igreja está convidada. É um programa lindo, irmãs. Muito bonito. Irmãos também, toda a igreja está convidada. Pode vir. Amanhã, segunda-feira, 9 horas da manhã. 7 horas tem o culto. Os irmãos já ficam para a programação de 9 horas. E qual foi a tentativa que eu falei? E sábado, dia 28, às 16 horas, é o aniversário da MCA. 93 anos, aqui no Santuário da Igreja. Toda a igreja também está convidada. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, dia 3, quinta-feira de dezembro, a Associação Iguaçu estará completando seu 75º aniversário. Estará aqui pregando na igreja o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um dos maiores oradores da nossa convenção. E acho que a igreja vai lucrar muito, os irmãos comparecerem. É um trabalho para toda a associação. Mas às vezes, por ser da associação, os irmãos acham que não precisam vir, mas os irmãos vão perder muito se não vierem. Porque o pastor Irlande realmente é um dos grandes pregadores, um dos grandes púlpitos batistas, e sem dúvida alguma será muito bom para a associação e para os irmãos a participação naquele culto de gratidão a Deus pelos 75 anos da Associação Iguaçuana. E no próximo dia 6, está no domingo, nós vamos ter a consagração dos nossos diáconos. Meus irmãos, é muito importante, às 16 horas, aqui na igreja. Aí é um trabalho para a igreja, toda a igreja deve comparecer. Nós vamos ter o exame, a formação do concílio às 16 horas. Naquele momento será eleita a diretoria, será processado o exame de todos os candidatos ao ministério diaconal e continuaremos à noite, então, com as demais partes daquela programação que é histórica para a igreja. Os momentos muito preciosos para a igreja é quando nós recebemos nossos novos diáconos. Então, os irmãos não deixem de vir e tragam também, podem convidar visitantes à vontade. Agora também, nós temos a alegria de apresentar um visitante ilustre. Queria convidar os papais Viviane e Igor para trazer aqui à frente o Micael, neném que veio alegrar o coração da família. Todos os familiares podem vir, são convidados do pastor para essa hora. Nós agradecemos a Deus por essa joia tão preciosa, não é isso? A palavra do pastor é que os seus filhos não são de vocês, pertencem a Deus. Deus apenas dá a vocês a honra de criá-los nos seus caminhos. Então, que Deus possa se utilizar da vida de papai, de mamãe, de vovó,
do maninho, né, e dos parentes, no modo geral, para que o nome de Deus seja glorificado na vida do Micael. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Amantíssimo Deus, nosso Pai dos céus, a alegria que invade o coração do teu servo, que invade o coração da igreja, é porque nós vemos, ó Deus, essa joia preciosa, Micael, e já o vemos, ó Deus, como um homem autêntico, verdadeiro, um homem útil à sociedade, razão de alegria, ó Deus, para os pais, para os parentes, de um modo geral. Mas tudo isso acontecerá, ó Deus, se ele crescer nos teus caminhos, recebendo, ó Deus, a alimentação que está na tua palavra. Que tu possas utilizar, ó Deus, desta vida, por enquanto indefesa, absolutamente dependente, mas que ela possa crescer de tal maneira que cada parente possa ver em Micael uma vida digna de ser imitada, e também as manifestações claras do teu amor e da tua misericórdia sobre a sua vida. Abençoe, Senhor Deus, a Viviane e a Igor, dando-lhes capacidade, sabedoria vinda dos céus, para que em cada passo, em cada decisão, eles apenas sejam instrumento nas tuas mãos, e que o teu nome seja glorificado em suas vidas, como a vida dos avós, dos tios, dos primos, dos parentes, de um modo geral. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela vida de Micael, a quem nós entregamos aos teus cuidados e te pedimos as tuas mais sazonadas e escolhidas bênçãos. São bênçãos, Senhor Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, sim, parabéns. Deus abençoe, querido. Tá bom, filho? Deus abençoe. Deus abençoe, sim. Nós vamos ouvir agora a palavra de missões nacionais. O irmão Rafael, coordenador de missões da igreja, estará nos falando, nos preparando para os momentos finais dessa abençoada campanha que há de ser histórica para a vida da igreja. Com a palavra, o irmão Rafael. Amém. Bom dia, igreja. Já com uma certa saudade dos irmãos, porque eu não pude estar presente aqui já 2 domingos seguidos, mas graças a Deus, pastor Alberto, pastor Mário, já é lembrança, pastor Frederico, fizeram muito bem a parte do momento missionário, inclusive pastor Frederico com a parte bem atualizada, que foi os últimos acontecimentos que tivemos na Europa. Ele também trouxe o que hoje é um dos pontos principais de nós, os batistas, que é a Cristolândia, que também é um ponto social que nós aceitamos esse convite, esse desafio, primeiro por Deus, de amar ao nosso próximo e procurar em todos os meios atender essa necessidade. E o governo público, o Ministério Público, que já nos procurou na questão lá de São Paulo, onde hoje existe a Cristolândia Criança. Nós também já somos bastante conhecedores desse tema, fomos bastante tocados aqui quando foi exposta essa questão da criança, que mexe bastante com quem é pai, mãe, avó, enfim, os nossos pequenos, já à mercê dessa situação tão difícil e tão massacrante, que é, infelizmente, uma falha, um erro de uma opção que o adulto tem. Eu fico feliz com a palavra até que o pastor Alberto trouxe, que isso me remeteu a uma situação em que eu passei em Campos há 7, 8 anos atrás, que ele, no seu conhecimento, já um pastor, já com bastante tempo de ministério, teve essa experiência na Amazônia, não de desacreditar, mas pela situação ser tão avessa, nós, pela nossa natureza humana, nossa natureza, o pecado, nós desacreditamos e às vezes não vemos as grandezas de Deus. E ele citou, eu não lembro se era uma igreja para 400 e poucas pessoas, ele desacreditou que aquela igreja comportasse tantas pessoas. Para que esse planejamento? E no final ele pôde finalmente comprovar e ver que foram mais de 1000 pessoas na região bem remota, na região da Amazônia. E ele teve esse momento especial dele com Deus, e não de apostasia, mas de acreditar de coração, de todo entendimento, que Deus é Deus. E acima de tudo, Ele nos ama e vai fazer de tudo para que nenhum dos seus se perca. Eu tive essa mesma experiência, não com quantidade de obra, mas em Campos, lá no interior mesmo, divisa com o Espírito Santo, numa usina de cana e de álcool, chamada usina Cupim.
E fazendo serviço pela empresa lá de área bancária, ao me deparar numa esquina para chegar frente à usina, tinha uma igreja bem pequenininha. Dava a se perceber que era uma igreja por causa da sua torre, parecida com a nossa. E a marca da água, que lá alaga muito, estava no meio da parede. Então parecia um prédio abandonado, mas em cima da porta, no umbral, estava escrito Igreja Batista. E eu tive essa mesma concepção que o pastor Alberto teve quando ele viu a obra sendo construída. Eu pensei, por que uma igreja aqui? Ninguém vai vir nesse lugar. Não tinha nem eletricidade. Então, se tivesse culto, seria durante o dia, porque não há eletricidade lá naquela região, apenas para a usina, porque ela mesma fabrica a sua própria fonte elétrica. E eu fiquei com esse pensamento durante aquela semana que eu fiquei lá, fazendo serviço, indo e voltando todo dia naquela rodovia, que é a Campos, que vai para Espírito Santo. Só que alguém me falou que havia sim, e me veio essa palavra quando ele trouxe essa situação na Amazônia, porque minha resposta foi a mesma que a dele, mas aqui não vai ter ninguém, isso deve ser um prédio abandonado, e quem vai vir aqui nesse lugar cultuar a Deus? E era uma igreja batista. Eu tirei foto, eu tenho essas fotos guardadas até hoje, e ela funciona. Aquela igreja está lá sim, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, exatamente como fazemos aqui nos domingos. E eu fiquei mais uma vez chocado, porque nós não acreditamos quando vemos o milagre, pedimos o milagre, precisamos do milagre, e quando ele acontece, por muitas vezes a gente tem essa questão de duvidar, ou até de duvidar por estar vendo o que está acontecendo. E eu fico muito grato pela nossa igreja, porque cada um dos irmãos aqui atende esse apelo, essa necessidade de irmos ao encontro desses perdidos, com os projetos sociais que apoiamos da Junta Nacional. E cada irmão, que alguns me procuram, inclusive com alguns planejamentos, algumas ideias. Eu fiquei feliz com um irmão que me procurou com seu envelope particular, tratando da sua classe ou do seu departamento, e ele, para alguns, ele estava entregando aquilo e pedindo um apoio para que ele alcance o alvo proposto pela sua classe, pelo seu grupo. Isso é amor a missões, é esse desejo. E eu tive também, eu estava fora, né? Tive que viajar e por outras vezes tive que atender a necessidade de saúde do meu filho, mas eu acompanhei pela internet. Então sou grato pelos irmãos, por esse meio de comunicação que temos, que mesmo com essa necessidade de estar fora, eu pude estar junto com os irmãos cultuando, cantando, orando nesses momentos. Isso é muito bom, é um meio que temos de poder levar esse evangelho maravilhoso. O irmão Wellington falou mais uma vez do desafio. Então somos desafiados, não só com os nossos projetos e objetivos, que é um sonho de Deus, não é nosso. Porque nenhum dos irmãos aqui vai receber absolutamente nada no seu ambiente material, nas suas conquistas pessoais, mas seremos muito, muito recompensados quando Deus trazer os seus, a que Ele confiou, para que possamos mais uma vez abençoar a vida desses queridos. E temos o espaço gourmet, que cada irmão tem se dedicado muito, tem se empenhado. Eu tenho acompanhado, quando possível, lá em cima, até o fechamento, e às vezes se passa de 11 da noite. E os irmãos estão firmes nesse propósito. E isso é uma ajuda muito grande que os departamentos das classes recebem. E, em cima disso, a equipe de missões, que tem trabalhado nessas ideias, esse planejamento para tentar ajudar o máximo possível essas classes a alcançar isso, vamos ter o espaço gourmet temático. Conseguimos, através de ideias, vendo o que era mais viável, e chegamos à questão de dividir por sul. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, fazer essa divisão por região, qual é o tema que a gente já está trabalhando em missões. Eu vou pedir para os irmãos, então, que tem esse desejo, não precisa ser só da classe, tá? Se você tem um projeto, tem uma ideia, você quer participar dentro desse ambiente nosso do Espaço Gourmet Temático, você pode procurar para a região Norte a irmã Adília. Ela vai estar com uma lista de o que as comidas típicas daquela região. Inclusive, eu já experimentei uma excelente do Centro-Oeste quando estive por lá, que eu acho que é o feijão tropeiro. Eu praticamente comi isso uma semana inteira, então é muito bom, e eu já estou ansioso por esperar esse momento. A região Norte será a Adília, os irmãos podem procurar por ela. O Nordeste será a Lilian, ela vai estar acompanhando essa questão da lista que vamos ter para as comidas do Nordeste. O Sudeste é a Néria, a esposa do nosso irmão Planif. O Sul será a própria Suzana, quem tem trabalhado bastante conosco nessa área, ela vai estar com a lista dessa região. E o Centro-Oeste vai ser a Renata, esposa do irmão Wellington. Então não desanime não, tenha sim esse desejo de ajudar, por mínimo que seja, irmãos, porque para Deus não há tamanho, e sim a intenção e a vontade que está no seu coração. E eu fico muito feliz que tem outros irmãos também propondo ideias. E mais uma temática que vamos ter já fora da programação da liturgia da igreja,
é com o irmão Luciano e a Adília. Eles estão cedendo o espaço na casa deles para uma modalidade que eu até, no dia que eles trouxeram a ideia, eu pensei na questão olímpica. Estamos no próximo ano na questão das Olimpíadas, né? Vamos receber bastante eventos aqui em nossa cidade. E ele trouxe a ideia do Top Shot. Isso é uma questão que eles trabalham muito alvo, não alvo o nosso financeiro, tá? O alvo é um objeto ou um boneco, inclusive vai ter arco e flecha, tem a questão de pistola de ar, tem lançamento de, eu não lembro se aquilo é uma estrela, é tipo uma faquinha, de dardo também, vai ter lançamento de dardo. Então é mais uma ação para podermos trabalhar o tema de missões nacionais. Então será no dia 28 desse mês, na casa da Adília, que fica ali na rua do Prontonil, esquina ali com a Plínio Casado. Eu esqueci o nome da rua agora, mas é bem conhecido. Eu vou colocar isso no Facebook da igreja, vou até pedir depois para a juventude replicar no Facebook da Juventude Pibni, para que os irmãos estejam fazendo a inscrição com ela, fazendo um controle, porque a casa da nossa irmã Adília, apesar de ter quase 1.000 metros quadrados, né, de quintal, brincadeira, é um espaço limitado, eles precisam preparar a estrutura para receber isso dos irmãos, esse carinho, e até porque precisamos alcançar alvos, né, a própria classe, ela está fazendo uma inscrição só a R$7, que era justamente para trabalho dessas ferramentas, desses materiais. Então é mais uma ação que estamos promovendo com o intuito de alcançar o nosso alvo. Somos muito bem recomendados, a igreja nossa é muito bem vista no nosso meio batista, porque amamos missões e somos missionários. Prova disso é o exemplo que temos, e agradecer até a juventude, os adolescentes, que fizeram a apresentação da peça aqui no dia do pastor Alberto, naquele momento. Foi muito bom, eu acompanhei de lá, eu fico feliz em ver os irmãos abraçando isso. Tem outras ideias, temos outros projetos, e tudo isso é só agradecer, irmãos. Obrigado por esse carinho que vocês têm, por estar respondendo esse chamado missionário, porque não podemos ir, mas os irmãos que já estão lá, inclusive o pastor Mário, esteve aqui e falou uma palavra muito dura, que o Sul é conhecido como cemitério de pastores, e ele colocou no seu coração que ele não foi lá para morrer. O ministério dele, a sua fé e a sua motivação não iria se encerrar lá por questões da região, por questões pessoais de oposição ao evangelho. Então são esses irmãos que abrem mão de muita coisa na sua vida, pessoal, financeira, material, para atender este ide direto de Cristo. E nós somos esse apoio, somos justamente esse suporte que cada irmão desse precisa. E cada vez mais vamos orar pela junta, por esses projetos. Temos o projeto agora que são as crianças que eles intitularam Sonhos, que não só basta tratar essas crianças marginalizadas, mas inserir contextos sociais e formação a elas. Vou ver se eu consigo trazer isso no nosso próximo momento, que são temas muito fortes e que vêm justamente de encontro a essa situação muito difícil que nossas crianças e nossos adultos têm passado pelas questões sociais e agora financeira, que nosso país vai passar por esse momento, e nós não estamos preocupados só com isso, porque temos a Cristo como nosso esteio, nossa base, e vamos pedir pelo nosso país, para justamente possamos ter entendimento dos altos céus, e como cristãos, como exemplo de vida, possamos espelhar e movimentar justamente essas governanças, todos esses que estão acima de nós, como nossos eleitos, porque somos também eleitores, para que possam fazer da maneira correta e aquilo que está dentro da necessidade e da vontade de Deus para cada um de nós, irmãos. Então, pedir nosso pastor que mais uma vez ore por esse nosso momento e agradecer de novo pelo empenho e o carinho de cada um dos irmãos. Oremos. Querido Deus e Pai, a tua igreja está envolvida com a obra missionária. Já participamos, ó Deus, com tanta alegria da campanha de missões mundiais, e agora estamos envolvidos, ó Deus, na campanha de missões nacionais, manifestando, ó Deus, o nosso amor pela nossa querida pátria, mas muito mais o nosso amor pelas almas perdidas. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que tu abençoes a tua igreja, continues usando o irmão Rafael com ideias, com a sua inteligência, com a sua dedicação, com o seu compromisso, para que todos os professores das classes, dos diversos departamentos, das diversas organizações, todos sejamos da mesma forma envolvidos
de tal maneira, ó Deus, que Tu imprimas em nosso coração um amor mais acentuado, ó Deus, pela obra missionária. Que nós possamos manifestar esse amor, porque não podemos ir pessoalmente, fisicamente. Nós queremos ir, ó Deus, através da nossa contribuição, para que aqueles que são chamados por Ti especificamente para irem para os campos, eles possam ir sob a orientação, sob a égide da Junta de Missões Nacionais. Capacita-nos, ó Deus, para que o nosso alvo não seja apenas atingido, mas seja ultrapassado. Mas que a nossa preocupação, o nosso sucesso no ultrapassar o alvo, não nos cause nenhum ufanismo. Que nós não nos sintamos, ó Deus, mais importantes de qualquer outra igreja, mas que isso seja apenas o resultado, ó Deus, de vidas que estão realmente comprometidas com a obra missionária. São bênçãos, Seu Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, irmão Rafael. Deus abençoe, tá bem? Meus irmãos, logo mais à noite nós vamos ter um culto de gratidão a Deus por uma vida nonagentária, pelos 90 anos de vida da nossa querida irmã Josefa Cavalcante. Irmã muito preciosa, muito querida para a igreja. Pelo menos o é para o pastor. E sendo pastor, o é para a igreja toda, não é? Irmã Josefa é uma vida muito abençoada, um exemplo de vida, mãe do nosso querido pastor Heraldo, irmão Evaldo, e avó do Glauco e do Hugo, não é? Então é uma pessoa muito integrada na vida da igreja, além de integrada fisicamente, integrada através de seus familiares. Então vamos comparecer logo mais à noite, trazendo visitantes. Vai ser um culto muito agradável a Deus. E porque a Deus, sem dúvida, será agradável a tantos quantos vierem para adorá-lo. Vamos orar pela irmã Josefa, pelos seus 90 anos. Vamos agradecer a Deus pela sua vida num culto que será prestado logo mais à noite. Vamos agora ouvir, o grupo de louvor vai nos dirigir no cântico de um hino. Depois vamos ter a oferta para a construção do nosso edifício de educação religiosa. O conjunto continuará aqui à frente e cantará mais outro hino. Quando estiver cantando o segundo hino, nós estaremos consagrando o nosso dízimo, a nossa contribuição. Os membros da comissão, se querem dar uma palavra, podem vir, não há nenhum problema. Então o grupo de louvor vai cantar o hino. No segundo hino, os irmãos então façam entrega do seu dízimo e da sua contribuição. Precisamos realmente, meus irmãos, que o número de pessoas que estão sustentando a obra aumente. Os irmãos participem realmente. Eu dou graças a Deus pelos que estão participando. É através da fidelidade, do amor dos irmãos, é que a obra está sendo tocada com absoluto sucesso. Mas temos desafios tremendos aí pela frente. Eu estou tranquilo. Falei com o irmão Elton, os membros da comissão, de que o pastor está tranquilo, porque sabe que a obra é de Deus e Deus há de tocar nos corações, como tem tocado até agora para o sustento da obra. Bom dia, igreja. Vamos nos colocar de pé e adorar o Senhor, continuar adorando ao Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo o nosso esforço e sacrifícios não são vãos no Senhor. Vamos adorar a Ele. Eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração. Por isso estamos aqui em comunhão para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Ele é o nosso refúgio. Refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação.
consagrar o seu dízimo, a sua contribuição, aqueles que estiveram preparados para participar do sustento da obra de educação cristã, poderão fazê-lo nesse momento, enquanto o grupo de louvor nos dirige no próximo cântico. Estamos aqui juntos, porque confiamos nele, porque depositamos nele toda a nossa alegria, toda a nossa vida. Eu confio em ti. Tua fidelidade, estamos aqui neste lugar, te adorando, te buscando, bendizendo o teu nome. Não temer
recebe esse culto, Senhor, em teu trono de graça, pois estamos aqui, Senhor, para adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues até esse altar. Que o Senhor esteja cada dia, ó Pai, tocando nos corações, Senhor, para que a tua obra possa ser espalhada, Senhor, pela face da terra. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar. Ó Deus, que o Senhor esteja cada dia colocando nos corações a alegria, Senhor, de estar participando, Senhor, da obra mais importante na face da terra, que é espalhar a tua palavra, o evangelho da salvação. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É a oração que fazemos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. É hora, meus irmãos, de gratidão a Deus e da parte do pastor, da parte da igreja, pela visita de alguns irmãos e amigos conosco. É sempre motivo de alegria para o pastor e para a igreja. Queria que os irmãos que nos visitam nessa manhã ficassem de pé para serem identificados pela igreja. Aquele que não é membro da igreja é nosso visitante. Então nós queremos identificá-los e abraçá-los. Estão de pé os irmãos. Os membros da igreja vão abraçá-los em nome do pastor e em nome da igreja. E esse abraço leva o convite para você voltar. E também o nosso compromisso de orar por você. Colocamos-nos à disposição dos nossos queridos visitantes, no que dependerem da igreja em termos espirituais, podem contar com o apoio da igreja. Muito obrigado, queridos, que Deus a todos abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus e logo depois o quarteto IFEM estará cantando. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus, apenas um versículo que está em Mateus capítulo 5, no versículo 9. O pastor vai falar depois todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Assentai-vos. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, por enfim eu chegar lá no lar. Em Jesus pendurado na cruz, o seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares, em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário.
estão. Se a fé vacilar, quero a cruz me aperta, pois ali meu Jesus me salvou. Se pode uma palavra consolar alguma vida, se pode uma canção conter a lágrima perdida, ajuda-me, ó Senhor, a assim falar e dá-nos prantos capazes de vencer os tristes, amados prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso ao meu irmão prestar socorro e fio de prova, ó Deus, eu quero ter sons desse amor que os terrenos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é pacificador? Você quer ser um pacificador? A vontade de Deus é que todos os seus filhos, a vontade de Deus é que todos os crentes sejam pacificadores. Há inúmeros livros que falam de paz. Artistas, os mais variados, pintores, poesias, contos, música. Muitas pessoas têm, de alguma maneira, tentado proclamar a paz. Mas o que tem acontecido são guerras. Milhares e milhões de guerras têm acontecido em todas as partes do mundo através dos tempos. As guerras acontecem por causa da paz. As pessoas querem promover a paz, mas se desviam. Ao invés de promoverem a paz, promovem a guerra. Isso acontece até dentro de casa. Isso acontece entre os maiores amigos. Acontece em todos os níveis da sociedade. Milhares de guerras aconteceram. Milhares e milhões de vidas foram ceifadas. Tudo em nome da paz. Paz, meus prezados ouvintes, é uma palavra muito importante. 3 letrinhas que todos desejamos ter, mas poucos a têm. Há projeto de todo tipo. Milhões e milhões de dólares, de reais, de tudo tem sido gasto para se tentar promover a paz. No campo de futebol, estádio superlotado, aparecem moças bonitas,
com uma frase: paz entre as torcidas. Depois que aquela faixa saiu do campo, começou o jogo. Aí os times começam a brigar. E as torcidas também começam a brigar. Mas que adiantou frase escrita para mostrar ao mundo inteiro o desejo de paz entre aquelas pessoas? Não haverá, meus prezados, paz real. Não haverá paz verdadeira no mundo enquanto não estivermos em paz com Deus. A única paz que pode nos dar paz, a única paz que pode nos fazer promotores da paz, é a paz que vem de Deus. No capítulo 2 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E no versículo 14 diz assim: porque Ele é a vossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E só por Jesus Cristo que nós podemos ter paz. O apóstolo está dizendo que aqueles que estavam longe chegaram perto, mas só chegaram perto por causa da paz que excede todo entendimento. É a paz que Jesus veio anunciar, a paz que Jesus veio proclamar, a paz que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele falou tem de bom ânimo, ele está dizendo: eu quero dar paz a vocês. Após a sua ressurreição, passando 40 anos com seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus falou-lhes várias vezes: paz seja convosco. Ele quer que eu viva em paz. Ele quer que você viva em paz. Ele quer que nós vivamos em paz. Israel se afastou de Deus. O povo de Judá, de Israel, o povo de Deus, o próprio povo de Deus se afastou de Deus. E porque o povo se afastou de Deus, todas as nações entraram em guerra. Se vocês estudarem a palavra de Deus, vocês vão ver que o povo de Deus viveu muito mais tempo em guerra do que em paz. A história do povo de Deus fala que, por uma única razão, o povo desobedecia a Deus. Eles saíram do cativeiro egípcio para a terra de Canaã. Que bênção extraordinária aquele povo recebeu de Deus. Eles estavam se libertando do cativeiro egípcio. Deus prometeu que eles não ficariam ali a vida toda. Deus prometeu que eles não morreriam ali. E eles sonhavam em sair para ir para a terra que Deus lhes prometera. Quando Israel saiu do Egito, os primeiros minutos de viagem já foram minutos de reclamação. Leiam a palavra de Deus. Só reclamação, só lamúria. Não conseguiam um minuto sequer sem estar reclamando de Moisés, sem estar reclamando de Deus. E Deus continuava manifestando a sua misericórdia. Deus continuava manifestando o seu amor. A guerra começou no Jardim do Éden. Sabe qual é a palavra presente no Jardim do Éden? Desobediência. Porque a desobediência em Adão, a desobediência brotara no coração de Adão. Por causa daquela desobediência, começou a guerra. Um irmão matou o outro irmão. Caim matou Abel. Sabe por quê? Por causa da guerra. Era para viver em paz. Deus criou o Jardim do Éden
lugar perfeito. Deus colocou um casal perfeito para que vivessem uma vida perfeita. Mas por causa da desobediência, eles começaram a viver, começaram a espalhar a guerra, que continua até os dias de hoje. Nunca o mundo experimentou momentos de paz. Sempre o povo em guerra. E a guerra não era outra coisa senão resultado, consequência, produto do afastamento de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós entramos em guerra. Quando o povo de Israel começou a adorar outros deuses, quando o povo de Israel começou a adorar outros ídolos, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam dando as costas para Deus. Eles estavam dizendo, não nos interessa obedecer a Deus. Não nos interessa viver sob os ditames de Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu quero ter os meus próprios deuses. Eu quero ter os meus próprios ídolos. Eu quero que a minha vontade seja feita, não a vontade de Deus. Quando a nossa vontade é que impera, então nós começamos um momento de guerra. E assim existem casais desajustados, marido e mulher desajustados, pais e filhos desajustados. Sabe por quê? Porque eu quero que a minha vontade seja feita, seja qual for a vontade. Se nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, e então os meus filhos, a minha esposa, os meus parentes fossem fazer a minha vontade, porque eu faço a vontade de Deus, então nós não estaríamos em guerra, nós estaríamos em paz. O povo de Israel se afastou de Deus e começou a adorar muitos ídolos. O povo perdeu a sua paz e passou a ser escravo de outros povos. Eles perderam a paz. Eles agora eram escravizados pelos povos, pelas nações vencedoras. E nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos dos vícios. Nós somos escravos de tanta coisa, simplesmente porque não queremos viver como servo de Deus. Vocês conhecem a história de Deus, do povo de Deus. Reis que andaram fora da vontade de Deus. Quando você lê o Velho Testamento, sobretudo o primeiro Reis, vocês vão ver uma série de reis, E é sempre uma frase que se repete. Uma frase que você decora com muita facilidade, porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Todos os reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, levou o seu povo a sofrer. Todos eles, cada um, levou o seu povo a sofrer. O rei fez o que era mal aos olhos de Deus e o povo era derrotado. Uma guerra entre um exército e outro, já sabia, já se pode saber quem é que vai vencer a guerra. Quando lá no início a palavra de Deus diz: Roboão reinou tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O texto sempre começa assim. Não precisam ler o resto. Podem ter certeza que aquele rei Roboão, ele fez com que o seu povo perdesse a guerra. Isso aconteceu com Roboão, aconteceu com Jeroboão, com Abião, com Nadab, com Baasa, com Elá, com Onri, com Acabe, com Acasias, com Jorás, com Jeorão, com Jeoacás, com Joás, com Jeroboão II, com Zacarias, com Manaém, com Pecaías, com Peca, com Assás, com Oséias, Manassés, Amon, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. 25 reis derrotados. Reis poderosos, exércitos poderosos, muitos cavalos, muitos cavaleiros, exército poderosíssimo.
poderosíssimo, era derrotado por um exército pequeno. Só que esse exército era liderado por um rei que fazia o que era mal aos olhos de Deus. Você quer ser derrotado, você quer ser infeliz, você quer ser desajustado, façam o que é mal aos olhos do Senhor. Desobedeçam ao Senhor. Uma casa, um povo que desobedece ao Senhor, pode saber que vai ser derrotado. Por outro lado, a palavra de Deus diz que havia reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Asa, Josafá, Jeú, Joás, Amazias, Jotão, Ezequias e Josias. Homens que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Comparativamente, esse exército de homens que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, era um exército pequeno. Era um exército sem nenhum poder humano. O exército liderado pelo rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, era um exército poderosíssimo. Se um olhasse para o outro, olhando a sua capacidade pessoal, esse de cá seria fragorosamente derrotado. Mas eles eram vencedores, porque o rei fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Leiam 1 Reis. Leiam com muita atenção. É isso que nós vamos encontrar. Eu aprendo, meus prezados irmãos, que se eu quero viver em paz, eu devo fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O que é reto, o que não é reto? Vocês sabem. Nós sabemos quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor e quando não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós não somos débeis mentais. Nós não somos doentes. Nós temos consciência quando estamos fazendo o que não agrada a Deus e quando estamos fazendo o que agrada a Deus. Por isso o Senhor Jesus colocou num dos pontos do seu sermão: bem-aventurados os pacificadores. Você não pode ser pacificador se você não tem paz com Deus. Não pode ser pacificador se você tem um coração magoado, ressentido contra quem quer que seja. Você não pode ser um pacificador se você alimenta no seu coração, na sua mente, qualquer sentimento e qualquer pensamento que entristeça o Espírito Santo de Deus. Como nós podemos ser pacificadores? Os gabinetes dos psiquiatras estão superlotados. Os gabinetes dos psicólogos, consultórios dos psicólogos estão superlotados. As pessoas que vão aos psicólogos e vão aos psiquiatras, elas estão à busca de paz. E graças a Deus pelos psiquiatras, graças a Deus pelos psicólogos. Eles podem ajudar, mas eles não têm solução. A única solução está em Jesus Cristo. A única solução está na palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, nós encontramos: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Paulo está dizendo que é só por meio dele, só por meio de Jesus Cristo, que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ninguém mais. Os livros didáticos, as universidades, os cientistas, ninguém pode oferecer a paz que Cristo oferece. Por isso, ele é a única, somente ele, única esperança de paz.
se queremos realmente ser pacificadores, nós precisamos primeiro fazer a nossa paz com Deus. Meu irmão, você não pode estar em paz com Deus se você faz qualquer coisa que desagrada a Deus. Quais são elas? Não dá tempo para analisar todas elas, mas você sabe quais são na sua vida. Paz com Deus. Só pela paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, eu serei um pacificador. Isaías capítulo 48, versículo 22 diz que, mas os ímpios, presta atenção, os ímpios não têm paz com Deus. Os ímpios não têm paz com Deus. Não têm chance de ter paz com Deus. Nós, os crentes, é que temos esperança. Nós, os crentes, é que temos chance. Mas eu preciso fazer a minha parte. Se você é daquele que tem um temperamento agressivo, briga com todo mundo, dá ordem a todo mundo, é dono da verdade, todo mundo tem que obedecer a você, pode ter certeza que você está andando contrariamente à vontade de Deus. Porque Deus quer que você seja manso, que você seja suave, que você seja amoroso, que você mostre com a sua vida que você vive em paz. Você vive em paz com Deus. Alguém pode dizer assim, mas pastor, é o meu temperamento. Desaforo para casa. Eu não faço assim, eu nasci assim, não é verdade? Porque Deus controla o nosso espírito. Deus é dono da nossa vida. Deus é dono da nossa mente. Deus é dono do nosso coração. E Ele quer que nós promovamos a paz. Porque se não quisesse, o seu filho não diria: bem-aventurados os pacificadores. Se você é desse que está amargurado, está chateado, está de mal com qualquer pessoa, Jesus diz para nós levarmos a nossa oferta, mas primeiro fazemos as pazes com Deus. Há pessoas competentes nos mais diferentes setores da vida, mas desfazem com a mão o que fazem com a outra. Competência não vale nada se ela não for dirigida por Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Você quer ser um pacificador? Primeiro tenha paz com Deus. Porque se você não tiver paz com Deus, você não tem paz nem com você mesmo. E se você não tem paz com Deus, não tem paz com você, você não pode ter paz com o seu próximo. Nós precisamos ter paz com Deus. Precisamos viver em paz. E precisamos viver em paz com o nosso próximo. Então que nós possamos dizer o que o Senhor Jesus nos falou através de seus discípulos: deixe-vos a paz. Que bom quando a gente vive em paz. Paz com a esposa, paz com o marido, paz com os filhos, paz com os vizinhos, paz no trabalho, paz na igreja, paz em todo lugar. Paz em todo lugar. Não há bênção maior do que nós sermos promotores da paz. Eu pregaria mais 1 hora. Tem muito mais a dizer. Mas eu quero que Deus fale, não eu. Eu quero Deus falando com você. E que você reconheça que muitas vezes, ao invés de você promover a paz, você promove a guerra. E quando nós promovemos a guerra, nós entristecemos o coração de Deus. Vou repetir. 25 reis que eu me referi faziam o que era mal aos olhos de Deus.
8 reis faziam o que era reto aos olhos de Deus. Esses daqui, 8, venceram. Esses aqui foram derrotados. Homens que não estavam preocupados com coisas espirituais. Homens que estavam preocupados só consigo mesmo. E quando nós nos preocupamos só conosco mesmo, nós estamos desobedecendo a Deus. E foi a desobediência que fez com que o mundo vivesse em guerra. E eu não quero que ninguém sofra por minha causa. Se alguém sofre por minha causa, se alguém sofre por sua causa, você precisa fazer uma decisão com Deus, de viver em paz com Ele. Nós precisamos primeiro viver em paz com Deus. Precisamos primeiro viver em paz com Deus, para depois promover a paz de Deus. A paz de Deus é a consequência da paz com Deus. Eu tenho paz com Deus, então eu vou refletir, eu vou anunciar com a minha vida que a paz de Deus domina o meu coração e eu vou ser um instrumento de paz para aqueles que convivem comigo. Como é que está a sua vida? Sinceramente, você está em paz com Deus? Aí o pastor apela, quem quer ficar em paz com Deus nesta manhã? Fique de pé. Aí a pessoa não fica de pé, porque fica com vergonha que alguém vai saber que ela não está em paz com Deus. Aí é prova realmente que você está ratificando o fato de que você não está em paz com Deus. Se você tem ressentimento com alguma pessoa, se você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, você não está e nem vai promover a paz. Você só vai promover a paz se você estiver em paz com Deus. Abaixe sua cabeça. Rapidamente eu vou dar uma oportunidade a você para ficar de pé. Se você quer ser nesse momento, você se sentiu alimentado de tal maneira que você quer eliminar do seu coração qualquer ressentimento, da sua mente qualquer pensamento, atitudes que você tem tomado até agora que não vão mais fazer parte do seu programa de vida, porque você quer viver em paz com Deus. Eu vou dar um pouquinho de tempo só para você ficar em pé. Eu quero terminar orando por você. Você quer ser essa pessoa? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que bênção. Estou tão feliz. Como pregador do Evangelho, estou feliz com a decisão de tanta gente. Graças a Deus. Você pode ficar de pé, não fique com vergonha. Você está fazendo para Jesus. Deus abençoe. Vai, pode ficando de pé. Se a mensagem tocou no seu coração, você quer ser essa pessoa promotora de paz, porque está em paz com Deus. A sua simples decisão coloca você em paz com Deus. E então você agora vai lutar para ser esse instrumento nas mãos de Deus, para fazer a vontade de Deus, para caminhar segundo a vontade de Deus, eliminar qualquer palavra, qualquer atitude que faça alguém sofrer ou que leva a confusão em algum ambiente. Vamos parar com isso, mas só é possível quando Deus domina o nosso coração. Amantíssimo Deus, o nosso Pai dos céus, o teu servo tem consciência de quão pequeno ele é. O teu servo tem consciência, ó Deus, que com seus conhecimentos, com a sua cultura, com a sua experiência, ele não pode resolver nada. Mas pela unção do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, tu fazes milagres. Nós agradecemos, ó Deus, pelo milagre que tu tens feito em tantos corações nesta manhã.
Que essas vidas, ó Deus, saiam daqui muito alimentadas, felizes, já dispostas, ó Deus, a fazer o que é reto aos teus olhos, para andar, ó Deus, segundo os teus caminhos. Que a própria igreja possa sentir, ó Deus, o reflexo das decisões dos teus servos. Que tu, ó Deus, aproves, que tu recebas, que tu vejas, ó Deus, o que está no coração de cada um, que eles já saiam daqui com o coração completamente limpo, porque é isso que a tua palavra nos promete. É o sangue do teu filho que faz isso. E por isso, Senhor Deus, nós te louvamos, por isso nós te agradecemos. Sustenta, Senhor Deus, a tua igreja, sustenta o teu povo com a tua palavra. Nós não queremos outra que não seja a tua palavra. E assim o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos espirituais do culto dessa manhã. Pelo quarteto IFEM, pelo grupo de louvor, pelos instrumentistas, pela equipe que trabalha com surdos, pelos introdutores, por todos, ó Deus, mas sobretudo por aqueles que corajosamente se colocaram ante a tua face, se propondo, ó Deus, a fazer a tua vontade. São bênçãos, Senhor Deus, que nós te suplicamos e te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida. E mais especialmente, ó Deus, com esses teus servos que ficaram de pé, humildemente, corajosamente, se colocando à tua disposição, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, que Deus a todos abençoe.